Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, senhor presidente, eu quero inicialmente também parabenizar aqui a fala do deputado Edinho, que também é contador, comemorando hoje, 25 de abril, o Dia do Contabilista. Eu tenho dito sempre, né, que eu sou contador, estou deputado. Essa profissão também que me enche de orgulho e que tenho uma satisfação muito grande de estar aqui hoje homenageando os contadores. Hoje poderíamos até estar aqui comemorando uma sessão solene, deputada Érica, do Dia do Contabilista, mas abril é um mês onde os contadores têm muito trabalho. É no mês de abril que se declara o imposto de renda. Se marcássemos hoje uma sessão solene, tenho certeza que nenhum contador estaria presente aqui, porque os contadores estão todos trabalhando aí com o imposto de renda das empresas, imposto de renda das pessoas físicas. Então essa casa fará essa homenagem aos contabilistas no dia 30 de maio, aqui, uma sessão solene, onde eu convido todos os contadores, contabilistas a estarem presentes para presenciar e participar dessa festa. Mas quero aqui também, senhor presidente, ressaltar a importância dessa profissão. Até pouco tempo, alguns anos atrás, a contabilidade era muito mais, inclusive era chamado de guarda-livros, era muito mais para cuidar do patrimônio, muito mais para atender as necessidades fiscais. Praticamente o contador é que fazia tudo isso. Mas hoje, senhor presidente, a contabilidade evoluiu muito, principalmente com a tecnologia, com a informática. Hoje os contadores, os contabilistas são os maiores e talvez melhores empregados do governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual e municipal exploram muito a atividade do contabilista e muitas vezes penalizando-os em função desse trabalho. Aqui mesmo nessa casa, recentemente, nós votamos uma medida provisória tirando a exigibilidade de uma certidão, senhor presidente, ao cúmulo que chegou de exigir que o contribuinte, para resolver qualquer questão na Receita Federal ou órgãos federais, tinha que fazer uma procuração pública. Qual é o dono de empresa, principalmente das grandes empresas, que teria que ir no cartório fazer uma procuração pública para o contador resolver as questões junto à Receita Federal, muitas vezes para comprovar aquilo que já está feito, o pagamento, o parcelamento, o refinanciamento. Então essa casa nós respondemos de imediato e votamos contrário a essa medida provisória que vem restabelecer a normalidade. Mas acho, senhor presidente, que o Brasil e principalmente o governo precisa realmente, não digo privilegiar, mas no mínimo dar condições melhores de trabalho para os contabilistas, que hoje oferece para o governo todas as informações, até mesmo o imposto de renda. Se você esquecer hoje de declarar alguma coisa na hora de fazer o imposto de renda, o próprio sistema lembra de uma informação que o contador encaminhou através da DIRF. Então, os contadores hoje têm realmente contribuído muito, principalmente com a tecnologia que existe. E houve uma evolução rápida, porque eu me lembro muito bem ainda, quando iniciei a atividade de contador, nós ainda usávamos aquele livro, onde nós tínhamos a gelatina, a cópia através da gelatina. Depois vieram aquelas máquinas grandes, audite, onde você ficava uma semana, dia e noite, procurando diferença de centavos. Depois veio a máquina elétrica, IBM, Olivetti. Depois veio o PC, os computadores pequenos, de pequeno porte. E hoje nós temos aí realmente toda uma tecnologia, uma gama de sistemas que facilita muito. E aí o contabilista tem um papel fundamental hoje, que é de orientar, de supervisionar e orientar a boa administração. E, senhor presidente, essa profissão hoje tem um papel fundamental. Se nós analisarmos bem, ultimamente,
os grandes problemas que ocorreram no mundo foram frutos de contabilidade mal executada, como a crise nos Estados Unidos recentemente, a questão dos balanços fraudulentos na Bolsa de Valores, você vê agora o Pan-Americano. Então, sempre que ocorre grandes prejuízos nas bolsas, ocorre exatamente por falta de uma auditoria melhor, de demonstrações contábeis mais fidedignas. Então, daí a importância da valorização dessa profissão dos contadores. Então, quero aqui parabenizar essa profissão e vamos lutar muito por melhores condições. Mas quero também aproveitar, senhor presidente, eu acho que agora, e eu disse aqui na última semana, que às vezes a oposição ajuda muito os governantes. Eu relatei aqui alguns programas que o governo do Distrito Federal, nos últimos meses, deixou de lado. E eu relatei aqui alguns, no caso do DF Digital, por exemplo, dos computadores dos professores e servidores. E hoje pela manhã eu recebi um telefonema de um estudante da UNB de jornalismo e que me fez a seguinte indagação: deputado Exalci, o senhor disse na semana passada que o governo não vem pagando os professores o computador, a parcela dos notebooks dos professores. Eu disse, é verdade, falei isso mesmo. Não, mas eu conversei com o secretário de Ciência e Tecnologia, seu Gastão Ramos, e ele me disse que não, que essa dívida é do governo passado. E aí me perguntou, este programa é do Estado ou é do governo passado? Eu disse, é óbvio, é evidente, se o secretário de Ciência e Tecnologia disse que não pagou, porque é uma dívida do governo passado, ele está muito equivocado, dona Érica. Não é isso, deputada? Porque é um programa de Estado, é um programa de governo. Imagine se todas as dívidas das obras do governo passado ficassem sob a responsabilidade do governo que já saiu. Isso não existiria, não tem sentido. Então a dívida dos programas dos governos anteriores é dívida do Estado, portanto, cabe a este governo arcar e pagar esses compromissos. E no caso dos professores e servidores, é um financiamento do BRB, que é um banco do Estado, e está pagando na prática o valor integral. Então o governo precisa repassar, independente se parte da dívida era do governo passado, o governo tem que pagar os seus compromissos, honrar todos os compromissos, até porque não pagou também o mês de março, e agora está completando o mês de abril. Então, seu secretário, seu governador, o notebook dos servidores e professores tem que ser pago a parcela mensal para que eles possam continuar fazendo o seu papel como educador, sem ter realmente esse débito na sua conta. Então, mas quero também, senhor presidente, registrar também importante mensagem que foi colocada no Jornal de Brasília, onde tem aqui uma grande manchete: FAP na mira da transparência. Ou seja, o jornal da sexta-feira, Jornal de Brasília, diz que agora sim, os auditores do GDF, através da Secretaria de Transparência, vai colocar realmente a Fundação de Apoio à Pesquisa sob a mira da transparência. Isso não faz mais do que a sua obrigação. O governo, não é só isso aqui, não é ameaça nenhuma para mim, muito pelo contrário. Eu disse aqui e repito, cada acusação, cada colocação feita nos jornais, faço questão de contrapor cada uma delas. Então, a Fundação de Apoio à Pesquisa tem que ser fiscalizada mesmo, mas principalmente o governo deve respeitar aquilo que está na lei orgânica, a aplicação dos recursos na pesquisa. O DF Digital, que é o maior programa de inclusão social do país, foram 500 mil pessoas, 500 mil pessoas foram incluídas na era digital com a Fundação de Apoio à Pesquisa, o que não impede de fazer o lançamento dos editais de pesquisa normalmente, até porque se os governantes tivessem o cuidado de pesquisar as atas anteriores, as reuniões anteriores, eles vão constatar que o Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa
integrado pelo presidente do CNPq, da CAPES, da Fundação de São Paulo, FAPESP e outros, da UNB, da Católica, aprovou o investimento na inclusão digital. Hoje, senhor presidente, o analfabeto não é mais quem não sabe ler e escrever, não. O analfabeto hoje é quem não tem acesso à informação, à internet. E são 500 mil pessoas. Aqui não tem nenhuma picaretagem, não. Pode ir lá e conferir cada um deles, com endereço, nome, telefone, e ligar para as pessoas, como o Tribunal de Contas fez, como o Ministério Público fez, porque nós encaminhamos a eles a relação de todos os beneficiários dos cursos, e eles ligaram e quebraram a cara, porque achavam que não ia encontrar. Todos que ligaram foram atendidos e confirmaram a importância desses cursos na vida de cada um. Mas eu quero aqui aproveitar, nós estamos falando aqui em transparência, porque agora existe uma Secretaria de Transparência no GDF, para que o GDF veja realmente com transparência como é que está acontecendo as negociações na Câmara Legislativa. Eu vi semana passada que não ia ser votado o projeto do Plano de Desenvolvimento do Transporte Urbano, porque eram mais de 3.000 páginas. E aí adiaram, diz que ia adiar para depois da Semana Santa. De repente, votam o primeiro e segundo turno no mesmo dia. E, para minha surpresa, quem é o articulador? O vice-governador novamente, como esteve na eleição da presidência, como agora esteve novamente. Então acho que o secretário de Transparência precisa ver com mais cuidado e olhar com mais transparência a situação da Câmara Legislativa, que também deixou de publicar agora a CPI do DF-Trans, que estava tão óbvio para ser instalado. Mais um minuto para concluir, senhor presidente. Uma CPI que estava clara para ser implantada, simplesmente por questões de articulação do presidente anterior, resolveram lançar duas CPI, a da saúde e do PRODEF. Não que não tenha que fazer, acho que também tem que fazer, mas também do DF-Trans. Então eu recomendo ao secretário de Transparência que também faça uma varredura para saber o que vem acontecendo nas negociações entre o governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa. Era isso, senhor presidente.